Vamos orar e a gente dá início à exposição do livro de Apocalipse. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado por mais esta manhã que pudemos, como igreja, estar reunidos aqui para celebrar a ceia do Senhor, lembrar o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Obrigado pela salvação, obrigado pela participação da tua santa igreja, obrigado por ver a sua igreja reunida, interessada em conhecer mais da tua sagrada escritura. Que o Senhor nos abençoe com as oportunidades que tivermos ao longo desse curso, para fortalecer nossa fé, nossa esperança e a nossa firmeza no caminhar junto contigo. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Algumas considerações bem preliminares, né? A gente costuma, no intervalo, ter um cafezinho, né? Uma pergunta que eu sempre faço, uma pergunta teológica do início do curso. Quem gosta de café, lanchinho? Pô, só isso? Ah, tá. Então tem bastante gente que gosta, né? Bom, então quem gosta, traz, tá? Só tem 2 garrafas lá, acho que vai acabar rapidinho. Então, para a próxima aula, programe-se para suprir a tua necessidade de café e também de algum irmão, tá bom? Bom, o nome do curso que eu escolhi é A Conclusão da Revelação de Deus, obviamente porque o Apocalipse encerra a Bíblia, então ele conclui aquilo que Deus tinha para revelar para a humanidade, em especial para a igreja, que é, como eu preguei, né, recentemente, coluna e fundamento desta verdade revelada, consumada, concluída, terminada com Apocalipse. Ou seja, o que Deus tinha para nos dizer está dito, está documentado, está revelado e isso nos basta, né? Eu vou começar recomendando uma bibliografia. A bibliografia sobre Apocalipse é uma bibliografia muito vasta, né? Até porque há várias escolas de interpretação, várias linhas de interpretação, e eu vou seguir uma delas, né? É a linha que eu escolhi, então vocês vão ter que me engolir. É a linha que eu acho que é a mais adequada, a mais ideal, que eu já adianto, não é, sendo bem honesto, não é a preferência eu diria, a maioria dos pastores dessa igreja, tá? Então você está falando com alguém que é voto vencido nessa questão da escatologia, tá? Então, sejam misericordiosos comigo, assim como os demais pastores o são, tá bom? Os livros que eu consultei, que eu me baseei e que estão por trás da forma como nós vamos abordar o Apocalipse são 4. O primeiro deles é esse comentário do, não sei como é que pronuncia, né? Alex, me ajuda aí. Bell. Em português, Beale, né? É o mais completo, é o mais detalhado, é o exegético, é o que vai no texto bíblico, no texto grego, que vê os vocábulos, que vê as construções gramaticais. Então é o mais completo e também o mais complexo, né? A leitura, obviamente, não é agradável, né? Porque é muita gramática, muita análise sintática, enfim. Mas é o mais completo deles. Mas não tem em português, tá? Mas pela Amazon, quem quiser comprar, chega rapidinho. Aí eu estou recomendando Mais Que Vencedores, do William Hendrickson, que é publicado pela Cultura Cristã. Do Herschel Hobbs, o Drama Cósmico, também não tem em português, e mesmo a edição americana está esgotada, mas é um excelente livro,
de um professor batista, e A Mensagem do Apocalipse, do Michael Wyckoff. Então, esses 4 livros fazem basicamente a mesma abordagem quando endereçam os textos difíceis do Apocalipse, né? E, especificamente sobre a questão do milênio, eu já vou deixar recomendado aqui um livro que foi compilado pelo Robert Close, não sei como é que pronuncia, mas nem vou perguntar para o Alex, enfim. Mas ele é um livro muito interessante porque ele traz as 4 principais alternativas escatológicas em relação ao milênio: pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, o pós-milenismo e o amilenismo. Então, cada um dos representantes dessas 4 escolas de interpretação expõe a sua justificativa, por que ele escolheu a sua alternativa, e os outros 3 rebatem. Então, é muito interessante, é um diálogo entre 4 postulantes das 4 principais alternativas, especificamente sobre o milênio, tá bom? Então, fica aí as 4 recomendações de literatura. Também não achei em português, só tem em inglês, infelizmente. Bom, algumas considerações preliminares sobre o estudo do Apocalipse. O Martinho Lutero, que expressou, num grau ou em outro, desprezo por vários dos livros do Novo Testamento, por Tiago, por Hebreus, por Apocalipse também, ele diz o seguinte: cada um pensa desse livro qualquer coisa que lhe seja revelada por seu próprio espírito, ou seja, não dá para saber, o que significa, né? Essa era a posição do Lutero. E tem uma frase interessante de um cara que é humorista, faz sátiras, né? Não sei quem já ouviu falar, no Mark Twain. Tem uma frase que ele escreveu, não sobre Apocalipse, sobre outro assunto, uma frase sobre ciência, mas cabe bem aqui. As pesquisas de muitos comentaristas têm lançado muita escuridão sobre o assunto, e se eles continuarem, é provável que brevemente não saberemos absolutamente mais nada a respeito. Então, no Apocalipse, isso é meio que verdade, né? Tem tanta gente escrevendo tanta coisa, com tanta diferença de opinião, que é até arrogante dizer, não, eu achei a verdade. Então, a minha abordagem, obviamente, ela será fruto das minhas escolhas pessoais, mas com muito respeito aos autores e aos teólogos que escrevem sobre o assunto, e que em geral são muito mais capazes do que eu e que têm opiniões diferentes, né? Mas eu encontrei acolhida em vários autores que me parecem mais assertivos na sua abordagem sobre o Apocalipse. Tá bom? Alguns desafios que nós vamos encontrar aqui. O livro do Apocalipse, assim como outras literaturas proféticas contidas na Bíblia, ele tem uma linguagem intencionalmente simbólica e enigmática. Então, Deus, na sua soberania infinita e sabedoria infinitas, revelou parte da sua palavra de maneira enigmática, de maneira simbólica. Então, o grande risco aqui é a gente se perder nos detalhes. Então, a gente vai buscar uma visão panorâmica, mas os símbolos e os enigmas, eles são muito visíveis, muito presentes, o que dá margem para muitas especulações, né? E tem certos textos que é absolutamente impossível saber com certeza o significado detalhado de cada aspecto que está ali representado. O que me faz desconfiar é que, em muitas situações, a linguagem empregada, ela basicamente compõe uma cena onde não necessariamente cada elemento descrito tem um significado espiritual, né? Isso acontece com parábolas, né? Eu vou dar alguns exemplos na sequência. Mas o fato é que há muitas especulações, muitas polêmicas em torno do assunto.
O Apocalipse e as demais profecias da Bíblia são cercadas de polêmicas e a pergunta que a gente precisa responder é essa: vale a pena a gente estudar um livro tão enigmático, com tantas especulações, com tantas polêmicas? Muitos têm considerado esse estudo infrutífero, como Lutero, né? Muitos têm considerado entediante, dispensável. Eu, por muito tempo, no meu começo de vida cristã, li o Apocalipse, tentei entender e desisti, né? Não, isso aqui não faz sentido, né? Isso aqui é absolutamente impossível de extrair algum significado, né? E muitos têm considerado um exercício tipicamente acadêmico sem relevância para a igreja. Será que é isso? Olha só. O Apocalipse é o único livro da Bíblia que traz uma promessa específica aos que conhecem e guardam o seu conteúdo. Então Deus fala que vale a pena. Essa promessa ela aparece logo no começo do livro, no versículo 3, bem-aventurado, feliz, abençoado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E essa promessa é repetida no capítulo 22, verso 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, esse sem demora do Senhor Jesus Cristo, e o tempo está próximo, já se passaram quase 2000 anos, né, da época que João escreveu. Então, a gente vai entender um pouquinho mais esses vocábulos, né, oportunamente. Mas a partir dessas promessas do Senhor Jesus Cristo, do verso 1 e do verso 27, que diz que é feliz, que é bem-aventurado aquele que lê, que dá ouvidos e que guarda as palavras dessa profecia, eu elenquei 7 benefícios. Vocês vão ver que o número 7 no Apocalipse, ele tem uma repetição que é inquietante, assim. São 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, enfim. 7 visões do conflito cósmico, 7 revelações finais. Então, o número 7 tem um significado especial. Então, para acompanhar a tônica do Apocalipse, eu estou elencando aqui 7 benefícios que nós vamos ler aqui. Primeiro benefício: entenderemos que há sofrimentos e obstáculos inevitáveis reservados para a igreja militante e perseguida neste mundo caótico e que, portanto, devemos estar preparados e não surpresos. Segundo benefício, eu vou deixar os textos bíblicos como lição de casa para vocês lerem. Desenvolveremos a plena confiança no controle soberano divino, apesar das forças atuantes do mal. Deus está no controle, apesar das forças do mal. Obteremos subsídios tanto para entender este mundo deformado pelas forças satânicas, quanto para nos empenhar para não nos conformarmos a esse mundo deformado. Quarto benefício: reforçaremos a convicção de que a volta do Senhor é iminente e, portanto, precisamos nos empenhar para viver de modo digno para não sermos pegos de surpresa. Quinto benefício: revisaremos o destino catastrófico reservado aos descrentes e, por isso, seremos impelidos à proclamação urgente do Evangelho, pois a morte é iminente e, com ela, o destino final estará irreversivelmente selado. Sexto benefício: fortaleceremos nossa esperança na vitória final e no destino glorioso reservado aos salvos em Cristo, e assim seremos capacitados para não nos abatermos pelas dores inerentes à nossa existência terrena.
E o sétimo benefício, seremos convocados a uma vida de serviço e honra ao Senhor nos diferentes contextos de nossa vida, enquanto estamos como igreja sendo usados para a manifestação do seu reino para a sua glória. Ok? Então, são 7 benefícios que eu espero que nós alcancemos com esse estudo. Então, começando aqui com o primeiro desafio. Como interpretar o Apocalipse? Diferentes metodologias, diferentes abordagens produzem, obviamente, diferentes resultados. Então, a minha resposta a essa pergunta é a seguinte: devemos interpretar Apocalipse com o mesmo intuito que se deve interpretar toda a Bíblia. Ou seja, o intérprete deve se empenhar para descobrir a verdade que Deus quer comunicar e não quer comunicar. Então, a nossa função como intérprete é extrair do texto e nunca inserir no texto. Coisa que Deus não disse, não disse. Coisa que o texto não disse, não disse. Através do texto produzido pelo autor humano que ele inspirou. Bom, na grande maioria dos textos bíblicos, essa tarefa ela é relativamente fácil. Tá? A Bíblia não é um livro obscuro. A Bíblia é um livro muito claro. Em geral, os textos bíblicos são muito claros e as traduções são muito boas. Tá? Entretanto, há textos mais complexos, mais difíceis de entender, e sobre os quais, como o Apocalipse, nós devemos tomar certos cuidados e empregar certos métodos e certas ferramentas. Então, nesses textos de maior dificuldade, uma boa exegese demanda uma boa metodologia. Então, primeira coisa, identificar a categoria do texto. Isso vale para a Bíblia como um todo, né? É profecia? É parábola? É provérbio? É narrativa? É um milagre? Está se referindo a costumes culturais que eram restritos àquele momento histórico? Está falando de doutrina? Está falando de ética ou moral cristã? É alguma promessa? Essa promessa é para a gente? Ou era só para Israel? Ou era só para os apóstolos? Então, cuidados que têm que ser tomados. Por exemplo, em relação à profecia. Você pega o texto de Daniel, por exemplo, Daniel 12. Daniel fala: depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado, então Daniel está falando que o sistema sacrificial seria interrompido, e a abominação desoladora for estabelecida, é enigmático, né? O que Daniel está falando? Haverá ainda 1.290 dias, bem-aventurado aquele que espere e chega até 1.335 dias. Então é muito enigmático, né? Entretanto, o Senhor Jesus se referiu a esse texto para falar da destruição de Jerusalém, que aconteceria no ano 70 depois de Cristo. Ele faz referência ao abominável da desolação sobre o qual profetizou o profeta Daniel. E à luz da interpretação que o Senhor Jesus Cristo dá para o texto de Daniel, que se cumpriu no ano 70, quando Jerusalém e o templo foram destruídos, e o sacrifício foi interrompido, e no altar de adoração a Deus foi colocada uma imagem de Zeus. Então, uma abominação desoladora. E quando aconteceu, caiu a ficha. E já havia acontecido, alguns anos antes do Senhor Jesus Cristo, a mesma coisa aconteceu no ano 167 a.C., quando os seleucidas invadiram ali Jerusalém, e aconteceu a mesma coisa, né? Fizeram sacrifícios de porcos sobre o altar do sacrifício, profanaram o templo, fizeram daquele lugar um lugar de adoração a Zeus, mas durou só 3 anos. Em 164, os macabeus retomaram a Jerusalém e restabeleceram o sistema sacrificial, né? Mas, enfim, a linguagem enigmática, depois que acontece, aconteceu, mas quando
quando se lia aquilo, era alguma coisa assim que não dava para entender, né? Então, certos textos da Bíblia têm essa característica. Ou você pega uma parábola, né? Por exemplo, uma parábola, deixa eu dar um exemplo aqui. Nem todos os elementos de uma parábola, eu dei um curso de parábola aqui recentemente, nem todos os elementos têm um significado. Então não precisa ficar quebrando a cabeça sobre certas coisas que não têm significado. Ele só compõe a cena. Uma parábola, Jesus pega uma história que todo mundo conhece, que é típica da época, que acontece recorrentemente, para que todas as vezes que quem ouviu aquele ensino espiritual sobre aquela cena, quando vir aquela cena, vai lembrar do ensino espiritual. Essa era a função da parábola. Então você pega, por exemplo, uma parábola que está lá em Lucas. Em certa cidade havia um juiz iníquo que não temia a Deus. Aí tem uma viúva que sempre procurava e insistentemente pedia. Né? E aquele juiz acabou atendendo aquela viúva porque ficou incomodado. Né? Essa mulher está me atormentando tanto que eu vou atender a sua reivindicação. E o Senhor Jesus está ensinando com essa parábola a persistência na oração. Pô, mas Deus é um juiz iníquo? Deus atende a gente porque fica incomodado com a nossa insistência? Não, não é isso que está sendo comunicado. Né? Mas sempre que se visse um juiz iníquo sendo insistentemente procurado, ia lembrar, poxa, preciso orar, né? Preciso orar com mais frequência. Então, não tá, o paralelo entre Deus está para o juiz iníquo não é direto. Né? Então, tem certos cuidados que certos textos demandam para interpretar. Então, precisa identificar também um recurso didático empregado no texto. É uma linguagem literal? É uma linguagem simbólica? Há uma figura de linguagem? É uma poesia? Porque se a gente pegar algo literal e considerar como simbólico, é tão errado quanto a gente pegar algo simbólico e considerar como literal. Então, por exemplo, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta. É literal, gente? Seríamos todos cegos e manetas aqui. Não é literal, é simbólico. O Senhor Jesus está defendendo o quê? Todo sacrifício contra o pecado é necessário para que a gente ande de acordo com a vontade de Deus. Então, você não pode tomar esse texto como literal. Teve um teólogo antigo, Orígenes, ele tomou esse texto como literal e se castrou, porque a sua principal fonte de tentação era na área sexual, não era literal. Né? Então, no Apocalipse também tem muita linguagem simbólica. Por exemplo, tem um trono de Satanás em Pérgamo. Não é literal. Satanás não está sentado num trono na cidade de Pérgamo. Candeeiros, selos, trombetas, taças, estrelas, bestas, que vem do mar, que vem da terra, uma grande prostituta, uma numerologia, né? 666, 1260 dias, 3 dias e meio, 1000 anos, prisão de Satanás. Então precisa tomar cuidado para não tomar como literal textos que são visivelmente simbólicos. E entender o texto no seu contexto. Texto extraído do contexto muitas vezes comunicam verdades que Deus não quer comunicar. Então a gente precisa tomar cuidado de entender o texto no seu contexto. E o Apocalipse foi escrito num contexto histórico bem definido, bem conhecido. E a gente vai conseguir identificar várias menções simbólicas do Apocalipse com Roma, que era a personificação de forças satânicas que estavam vigentes naquele momento e que estão vigentes nos dias de hoje também.
E precisa superar desafios, obstáculos linguísticos. O Apocalipse está escrito em grego, a gente está lendo ele em português. Gramatical, a construção das frases no grego é diferente. Existem tempos verbais no grego que não tem em português, né? Tudo isso são obstáculos, né? Diferenças literárias, a forma de escrever é diferente da forma como nós escrevemos hoje em dia, diferenças culturais e até diferenças de manuscritos. Eventualmente tem algumas variações de manuscritos que levam a diferenças entre versões de Bíblia, por exemplo. Por que a revista corrigida fala isso, a revista atualizada fala aquilo, e a nova versão internacional fala outra coisa? Porque elas partiram, eventualmente, de manuscritos diferentes, né? Então, tem algumas diferenças que se justificam por esses contextos, né? E interpretar sempre a Bíblia com a própria Bíblia e não com sistematizações humanas. Isso é um desafio muito grande, né? Isso é um desafio muito grande. Quem se identifica como arminiano, ele vai para os textos bíblicos com o paradigma arminiano. Quem se identifica como calvinista, ele vai para os textos bíblicos com o paradigma calvinista. Quem que é pré-milenista, mesma coisa. Pós-milenista, a mesma coisa. Então, idealmente, a gente tem que interpretar a Escritura com a Escritura e não com teses humanamente redigidas a partir da Escritura. Isso pode trazer complicações, né? Por exemplo, tem gente que se diz literalista, né, porque é pré-milenista, dispensacionalista. Isso é uma característica. Os pré-milenistas dispensacionalistas têm uma interpretação literal, tanto das profecias quanto do Apocalipse. Entretanto, a maioria deles também é calvinista. Então, o literalismo deles desaparece em textos, por exemplo, como 1 João, capítulo 2, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas como pelos do mundo inteiro. Não, esse texto não é literal, porque não cabe no sistema. Porque o sistema diz que Jesus morreu só pela igreja, não pelo mundo. Ou vão para 1 Timóteo 2, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Não, todos aqui não é todos, não é literal. Bom, ele é literal no pré-milenismo, mas não é literal na soteriologia. Então, isso acontece muito, né? Essa incoerência de abordagem é muito presente em vários autores, porque estão tentando fazer os textos caberem nos sistemas humanos. Então, a gente tem que tomar cuidado com rótulos, né? E mesmo com detalhes duvidosos, a mensagem do Apocalipse pode ser bem compreendida. A gente vai ver que o panorama geral do Apocalipse é muito claro. E é comum entre os que defendem posições diferentes sobre o milênio, por exemplo. Sobre a interpretação bíblica, eu quero deixar esses 3 livros recomendados. O Vivendo na Palavra é o mais acessível. Tá? Eu já recomendei esse mesmo livro quando eu preguei, né? Ele ensina um método de estudo bíblico e técnicas para estudar com profundidade. A Interpretação Bíblica, do Roy Zuck, esse é um pouco mais técnico, mas também é acessível. E o mais completo, o mais complexo, é a Espiral Hermenêutica, do Osborne, né? Para quem quiser se aprofundar na interpretação bíblica. Que eu vou fazer algumas considerações agora para justificar o caminho que nós vamos seguir com o Apocalipse, tá? Sobre a interpretação bíblica. Eu vou ter que falar alguns palavrões aqui, peço perdão, né? Hermenêutica e exegese. Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu hermenêutica e exegese? Muito bom, a maioria já ouviu. Quem sabe definir com certeza e com precisão o que é hermenêutica e o que é exegese? Poxa, aí já... Nenhuma mão levantou, sobrou para mim, né? E eu vou recorrer à literatura, não sou trouxa, né? Eu vou recorrer à literatura. A palavra hermenêutica deriva de um vocábulo grego, hermeneu, que significa interpretar. A definição tradicional da palavra é a ciência que define
os princípios ou métodos para a interpretação do significado dado por um autor específico. Ou seja, é um conjunto de métodos, regras, técnicas para descobrir o que o autor quis dizer. Não o entendimento que eu quero dar para aquilo. Né? Isso é aplicável à Constituição, por exemplo. Isso é aplicável ao Código Penal. Não, o que a lei quer dizer? Não o que o juiz pensa que a lei quer dizer. Ele deveria buscar saber o que a lei está querendo dizer. E a gente, com a Bíblia, deve procurar extrair o significado dado por um determinado autor. Essa definição está no livro Espiral Hermenêutica, lá do Osborne. Então, a hermenêutica é uma ciência. E esse vocábulo aparece na Bíblia em Hebreus 7. Por exemplo, quando se refere a Melquisedeque, que era rei de Salém, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, falando sobre Melquisedeque, para o qual Abraão separou o dízimo de tudo. Depois disso também se interpreta rei de justiça, rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então, Melquisedeque era uma composição de dois vocábulos hebraicos que significava rei de justiça ou rei de paz. Então, a hermenêutica deriva disso, qual que é o significado do texto. E a palavra grega, hermeneu, também remonta, curiosamente, à mitologia grega. Só isso é um título de curiosidade. Tinha um camarada lá no panteão grego, né? Um deus chamado, em português, Hermes, né? Em grego seria algo como Hermes. Mas, enfim, esse deus deu origem à palavra hermeneu, interpretar, traduzir. Ele era um mensageiro dos deuses do Olimpo. Ele se movia livremente entre o mundo dos deuses e o mundo dos mortais, né? Ele tinha umas características, era astuto, engenhoso, inteligente, habilidoso em pregar peças e enganar. Então, o deus da eloquência, né? Daí o hermeneu vem a partir desse camarada aí. Já a exegese, o termo exegese tem as suas raízes no verbo grego que significa liderar ou conduzir para fora, e portanto significa ler para fora, extrair o significado do texto. É explicar ou interpretar o texto. O verbo é o exegeomai, e aparece, por exemplo, em João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, o que a hermenêutica tem a ver com a exegese? A hermenêutica define como você interpreta. A exegese, você pega essas regras, aplica no texto e faz a interpretação. Então, a hermenêutica é como uma receita de um prato. A exegese é você cozinhar aquele prato. Tá? Esse é o paralelo entre exegese e hermenêutica. E a homilética é você comunicar, é você servir aquele prato. Então, são os vocábulos teológicos aí. Hermenêutica, exegese e homilética. Hermenêutica, como faz. A exegese é fazer. E a homilética é comunicar aquilo que você fez. Tá? Então, lembra da receita, né? Aí você não esquece mais o significado. Bom, alguns pressupostos hermenêuticos que são relevantes para nós estudarmos Apocalipse aqui. São vários, né? Mas para o Apocalipse eu destaco 3. Em primeiro lugar, quanto ao conteúdo sobrenatural. E aqui os pressupostos hermenêuticos são 2, liberal e conservador. O liberal, ele vai dizer que todas as descrições de manifestações sobrenaturais e milagres contidas na Bíblia são simbólicas e mitológicas. Não são verdade, são mitos. Então, por exemplo, Jesus não transformou água em vinho. Aquilo é um mito que foi colocado nos evangelhos para mostrar que Jesus era o cara. Né? Jesus não ressuscitou.
Isso foi um exagero da literatura cristã primitiva para mostrar que Jesus venceu até a morte. Então, essa escola liberal foi uma escola muito predominante num período da história e causou muito estrago na igreja brasileira. No Brasil, muitos seminários se tornaram seminários liberais, com professores liberais, que formaram pastores liberais, que não acreditavam em milagres, que não acreditavam na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que não acreditavam na expiação. Então, essa é a escola liberal. Já o conservador vai dizer, em oposição ao liberal, que sim, os milagres são verdade. Jesus transformou água em vinho, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus ressuscitou de fato, até porque se ele não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo aqui. É vã a nossa fé. Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, o conservador combate o liberal. O pressuposto conservador é oposto ao pressuposto liberal. Então, qual que vai ser o nosso pressuposto aqui? Liberal ou conservador? Conservador. Segundo pressuposto, quanto ao significado espiritual dos textos bíblicos. Aqui é a escola alegórica e a escola realista. Então, por exemplo, a escola alegórica vai dizer: nós devemos buscar sempre um significado espiritual em tudo que há na Bíblia. Quem defendia isso foi Orígenes, de Alexandria. Então ele acreditava que muitos textos da Escritura tinham múltiplos níveis de significado, o literal, o moral e o espiritual. Então, por exemplo, o Êxodo e a travessia do Mar Vermelho. O Orígenes dizia que o Egito simbolizava o mundo do pecado e da ignorância. O faraó representava o diabo, que se opunha com seus poderes ao povo de Deus. Moisés era um guia espiritual que representava Cristo. O Mar Vermelho simbolizava o batismo, através do qual os pecados são purificados. A terra prometida seria a união com Deus ou a vida eterna. Ou seja, está escrito isso? Essa era a intenção de Moisés quando escreveu lá o Pentateuco. Então, o que ele está fazendo? Ele não está extraindo verdades do texto, ele está enfiando coisas no texto. Isso é o alegorista. Ele pega o texto e viaja. E o realista, né? Não, está falando ali do Êxodo só. O poder de Deus, libertando o povo através das pragas. O realista é o que está escrito, é o que é real. Então, a nossa abordagem aqui vai ser o quê? Alegórica ou realista? É realista. E quanto à literalidade ou simbolismo dos textos? Nós vimos que há textos simbólicos e há textos literais. Aqui eu classifico em dois pressupostos: literalista extremo e literalista ponderado. O literalista extremo, ele vai dizer o seguinte: nós devemos considerar como literal todos os textos da Bíblia, a não ser que haja uma forte razão para não fazê-lo. Eu assisti um curso sobre Apocalipse no Seminário Teológico de Dallas, que é o berço atual de uma linha teológica chamada pré-milenismo dispensacionalista. Eu queria ver a visão de um professor pré-milenista dispensacionalista. E ao longo do curso, ele não se cansava de repetir: eu sou um literalista, então isso aqui é literal. Eu sou um literalista, então isso aqui é literal. O perigo disso é que essa boa razão para não considerar como literal, muitas vezes é desprezada. E ele sempre vai considerar os textos como literais. E o literalista ponderado, que é o que se opõe ao extremado, vai dizer o seguinte: textos literais jamais podem ser tratados como simbólicos, da mesma forma
como textos simbólicos, jamais podem ser tratados como literais. Então, ele vai procurar identificar se é literal ou se é simbólico, né? Com honestidade, com clareza. Porque é tão errado tomar como simbólico um texto literal, como tomar como literal um texto simbólico. Então, ficou claro, né, que a configuração hermenêutica que produz a melhor exegese, né, na minha opinião, que é a linha que nós vamos seguir nesse curso, é... Ixi, o quadrado mudou de lugar. Não a liberal, é a conservadora, não é alegórico... Nem vou mostrar esses quadrados aí. Então, os nossos pressupostos serão conservador, realista e literalista ponderado. Tá, é isso que nós vamos seguir. Essa primeira configuração hermenêutica, eu vou já desprezando quem não é conservador e desprezando quem é alegorista, porque vão produzir coisas absurdas, né? Mas a questão dos literalistas extremos, né, que são pessoas que, eu creio, são honestas, são homens de Deus, mulheres de Deus, mas que são sempre que possível literalistas. Estes vão produzir 3 tipos de interpretação do Apocalipse: preterista, historicista e futurista. Então, quem é conservador, realista e literalista extremo não se entende. Fazendo uso desta configuração hermenêutica, os resultados produzidos são distintos. Eu vou mostrar para vocês quais são. E eu vou mostrar para vocês qual que é o resultado produzido sendo conservador, realista e literalista ponderado, que vai ser a linha desse curso. Tá? Então vamos para o intervalo, eu vou mostrar essas 3 interpretações do Apocalipse, a preterista, a historicista e a futurista, e também a interpretação idealista, que é a que nós vamos seguir no curso. Tá bom? 10 minutos para o intervalo, a gente volta. Então, começando aqui com o pressuposto conservador, realista e literalista extremo, que leva à interpretação preterista. A interpretação preterista tem a seguinte definição: a abordagem preterista entende que a maior parte, se não toda, das profecias do Apocalipse já foi cumprida nos eventos históricos do passado, principalmente no 1º século. Os preteristas acreditam que o Apocalipse refere-se em grande parte aos eventos que culminaram na destruição de Jerusalém ou a queda do Império Romano. Então, para essa perspectiva, os eventos do Apocalipse se relacionam com o contexto da igreja primitiva e as perseguições que ela enfrentava. Tá? Então, eu representei graficamente o que essa interpretação preterista propõe. Então, o Apocalipse, então, aqui na linha do tempo, né, da eternidade passada à eternidade futura, tem aqui a crucificação de Jesus, a época que o Apocalipse foi escrito, 1º século, a era da igreja, né, os dias de hoje, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, o juízo final, o cataclisma final, o lago de fogo e a grande Jerusalém. Então, para eles, no futuro, o Apocalipse está tratando aqui do cataclismo e juízo final, da Nova Jerusalém, do lago de fogo, e todo o resto se refere a eventos aqui do 1º século. Essa é a interpretação preterista a partir do pressuposto conservador, realista e literalista extremo. Uma outra interpretação que deriva do mesmo pressuposto é a interpretação historicista, que ela é definida da seguinte maneira: a abordagem historicista vê o Apocalipse como uma descrição contínua da história da igreja, desde os dias de João até o fim dos tempos,
Cada símbolo e profecia refere-se a eventos históricos específicos, como a ascensão e queda de impérios, movimentos religiosos ou figuras políticas ao longo dos séculos. E a aplicação dessa interpretação sugere que o Apocalipse está se cumprindo gradualmente ao longo da história humana e que nós podemos identificar eventos da história com os símbolos do Apocalipse. Então, as revelações do Apocalipse, elas são cronológicas e sequenciais. Os 7 candeeiros precedem os 7 selos, que precedem as 7 trombetas e assim por diante. Então, eles entendem essa linearidade. Então, graficamente, né? João escreveu, as coisas começaram a se cumprir até o final dos tempos. Tá? Então, o problema dessa linha de interpretação é que eles ficam constantemente especulando qual evento histórico corresponde a qual símbolo do Apocalipse. Opa, fulano é a besta, né? O Trump é uma besta, né? Não foi isso que eu quis dizer, né? A besta do Apocalipse. Outros vão dizer, não, a besta é o Netanyahu, né? Não, essa incursão de Israel contra os muçulmanos ali tem alguma relação com algum símbolo do Apocalipse. Então eles ficam tentando ligar o Apocalipse, o Holocausto, né? Enfim, esse sistema dá margem para essas constantes especulações. Eu esqueci de falar, né, que um autor proeminente da versão anterior, da interpretação preterista, é o Sproul. Né? Acho que vários já leram livros do Sproul. E desta interpretação aqui, o Spurgeon defendia isso, né? Matthew Henry, né, do comentário, defende isso. Então, e aqui a terceira interpretação que deriva do pressuposto conservador, realista e literalista extremo, a interpretação futurista, que vai dizer basicamente o seguinte: é uma profecia que ainda está para se cumprir no futuro. Essa abordagem entende que a partir do capítulo 4, o livro descreve eventos lá do futuro, fora do tempo da história da igreja. E vão começar a acontecer ali com a grande tribulação, com a vinda do anticristo, né, com o arrebatamento da igreja, com a volta da igreja, com o reinado literal de Cristo ali em Israel. Né? Então, para eles, basicamente, as 7 igrejas estão aqui, no capítulo 1 a 3, e depois os eventos são todos futuros. Né? Então, na era da igreja, a era que nós estamos vivendo aqui, nada vai estar se cumprindo. As coisas vão começar a se cumprir a partir do arrebatamento da igreja, dos 7 anos de tribulação, dos 1000 anos do reinado de Cristo na terra e do estado eterno. Né? Então, nesta abordagem, interpretação futurista, nós temos os pré-milenistas dispensacionalistas, por exemplo, que se encaixam aqui. Né? E eles também se dividem. Né? Tem alguns que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, tem alguns que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, são os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Né? A igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. Né? Então você vê que não há consenso. Né? E quanto ao milênio e o retorno de Cristo, nós temos 2 tipos de pré-milenista. O pré-milenista chamado histórico, porque encontra raízes e ensinos da época da igreja primitiva, que alguns pais da igreja tinham essa visão de um reinado literal de Cristo, né, durante 1000 anos. Então, a diferença entre o pré-milenista histórico e o pré-milenista dispensacionalista, basicamente, se dá no que diz respeito à consideração que se faz com Israel. Para o pré-milenista dispensacionalista, Deus trabalha
historicamente, com dois povos, com Israel e com a igreja. Um não tem nada a ver com o outro. E tem uma série de profecias do Antigo Testamento que só vão se cumprir quando Jesus Cristo vier reinar em Israel, como descendente de Davi, sentando no trono de Israel. E ele vai fazer isso por 1000 anos, e vai fazer isso com a igreja, que é arrebatada, mas depois volta. Então, na minha cabeça, é uma mistura de realidades, né? As pessoas aqui com o corpo glorificado, enquanto Jesus Cristo está reinando no trono de Israel, né? Por conta de cumprimentos de profecias que precisam se cumprir ainda no Antigo Testamento. O pré-milenista histórico nega aí também o pré-milenista dispensacionalista diz que o sistema sacrificial vai ser retomado no templo de Jerusalém. O templo vai ser reconstruído, né? Você já ouviu isso, né? Tem que reconstruir o templo, tem que retomar o sistema de sacrifício. Então esse é o pré-milenismo dispensacionalista. O que para mim tem uma série de incoerências, uma mistura de realidades, né? Corpo glorificado, reinando com Cristo aqui na Terra, parece que há uma mistura de realidades distintas, e a retomada do sistema sacrificial, à luz do livro de Hebreus, é proibido. Não pode mais. Cristo é o sacrifício definitivo. Não, era a bronca do autor de Hebreus com os hebreus, que estavam voltando para o sistema sacrificial antigo, para a antiga aliança. A antiga aliança acabou. Acabou. Teve seu propósito, ela não é mais válida. Então o judaísmo, né, e o sistema sacrificial não é mais uma opção possível, é proibido, né? Já o pré-milenista histórico não crê em nada disso, mas crê no reinado literal de Jesus Cristo durante 1000 anos. Né? Eles e tem raízes históricas, porque alguns pais da igreja afirmavam isso. E a visão que nós vamos adotar, que é a chamada interpretação idealista, que tem como pressuposto conservador, realista, literalista ponderado. Então a gente vai tomar como simbólicos vários textos que a gente achar que são simbólicos, né? Então nesta visão, olha que interessante. Tem 7 igrejas destinatárias da parte do Pai, do Filho e do Espírito, da parte do Pai, do Filho e dos 7 Espíritos, que tem 7 características destacadas. Aí vai falar dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, os 7 selos, 7 trombetas, 7 visões do conflito cósmico, 7 taças, 7 palavras de justiça, 7 visões até a consumação final e as 7 últimas revelações. Então é assim que eu estou subdividindo o Apocalipse. Embora as cartas escritas às 7 igrejas originais se referissem literalmente às 7 igrejas que havia ali na Ásia Menor, mas as ponderações do Senhor Jesus Cristo ali, as acusações, os elogios, os prêmios, os castigos, eles são válidos para todas as igrejas de todas as eras, né? Então a gente não vai tratar dos eventos como sendo sequenciais, mas a gente vai extrapolar, trazer verdades espirituais que foram reveladas para aquelas 7 igrejas, que são válidas para nós nos dias de hoje, vão ser válidas para todas as igrejas. E a gente vai ver que há um paralelismo muito claro no Apocalipse entre selos, trombetas, taças e assim por diante, né? E essa abordagem conduz ao que se chama, em termos de milênio, do amilenismo, que na verdade não é um bom termo, tá? O amilenismo parece que não haverá milênio. Na verdade, o amilenismo acredita que o milênio já está inaugurado e não são 1000 anos literais. O milênio refere-se à era da igreja, é o período entre a primeira e a segunda vinda. Então, o termo correto, né, para quem defende essa interpretação, não é amilenismo, é milênio inaugurado, mas os outros chamam a gente de amilenista, né? Mas a terminologia tem problema. Então, não há associação direta e necessária entre eventos históricos, embora haja no livro de Apocalipse uma referência que é muito clara de João
há imperadores romanos, a Roma, mas aquelas forças satânicas vigentes na época da igreja primitiva são forças satânicas presentes ao longo da era da igreja, né? E as catástrofes anunciadas nas trombetas e nas taças são catástrofes que estão acontecendo na era da igreja, né? A gente vai ver como é que essas coisas se relacionam, né? Então, são 7 roteiros de um mesmo drama histórico. Fala, Roberto. É um rótulo que dá idealista, porque eu não sei quem deu esse rótulo, se foi amigo ou inimigo da visão, né? Parece meio arrogante, né? Interpretação ideal, né? Mas parece assim que é idealista ou simbólica, tá? Também é usado o termo interpretação simbólica do Apocalipse. Tá? Então são os 2 rótulos que são mais usados, né? Isso. As verdades do Apocalipse estarão presentes ao longo de toda a era da igreja. E há eventos futuros, né? Há a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja e a inauguração do estado eterno. Então não há, nesta visão, um reinado literal de Jesus por 1000 anos. Jesus já é rei. Isso, exato. Então Jesus, nessa visão, já é rei, já reina. As profecias do Apocalipse, as profecias do Antigo Testamento que anunciavam que Jesus seria rei, já estão cumpridas, porque ele é rei. Tanto é que quando nós somos salvos, nós somos libertos do império das trevas e transportados para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Isso Jesus é referenciado como rei em várias partes do Novo Testamento. Então ele já reina. Não dá para negar que ele reina. Então a diferença é que nessa visão não há uma volta. A volta de Cristo inaugura o estado eterno com o arrebatamento da igreja e o cataclisma final, que é seguido do juízo final. Tá? Ele assentou e está sentado à destra de Deus, na posição de maior autoridade que existe. Então, negar que o Senhor Jesus Cristo não é soberano sobre esse mundo, não é uma afirmação viável, né? Mas, enfim, respeitando as outras posições que entendem que Jesus precisa voltar para cumprir profecias do Antigo Testamento, isso é importante que seja dito, o pré-milenismo precisa das profecias do Antigo Testamento para se justificar. É difícil você justificar o pré-milenismo com o Novo Testamento, porque o milênio não está no sermão profético. Jesus discorreu longamente sobre o futuro e não falou nada dele reinando aqui, né? Paulo se refere ao futuro, não fala de milênio. Pedro se refere ao futuro, não fala de milênio. Então, tem uma fundamentação neotestamentária muito sólida para mim, né? Essa visão, né? Na minha opinião. Tá? Mas, de novo, entre os pastores, possivelmente eu sou voto vencido. Essa não é a visão da igreja. Tá? Essa é a visão deste pastor que vos fala. E é importante também você perceber que há muita convergência e muita congruência entre as visões. Todas as visões defendem que Jesus voltará, todas as visões defendem que a igreja vai ser arrebatada, todas as visões defendem que haverá um juízo final para os que não creram no Senhor Jesus Cristo, que haverá um destino glorioso para os que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, as divergências, embora menores, são as que mais se destacam, né? E é bom para você entender também que essa igreja não tem uma posição assim monolítica em termos doutrinários, nem em soteriologia, nem em escatologia. Então a gente, por enquanto, né? A não ser que me mandem embora depois desse curso, aí vocês vão. Aí você vai perceber que acabou a tolerância, né? Mas enfim, no meu entendimento, quando a gente não é meu entendimento, né? No entendimento dos acadêmicos que defendem esse ponto de vista, e eu os acompanho, né? Porque eles são muito mais capazes do que eu,
me parece a versão mais bíblica. Tá? Mas, se você tiver em qualquer outra interpretação do Apocalipse, você estará bem acompanhado. Tá? Ok. Vou mostrar aqui algumas evidências do paralelismo que justifica aquele meu esquema lá de 7 roteiros paralelos de um mesmo drama cósmico que acontecerão na era da igreja, entre a primeira e a segunda vinda, e haverá 7 eventos posteriores que são descritos no Apocalipse. Né? Então, o 6º selo, a 7ª trombeta, a 7ª taça, elas são visivelmente paralelas. Né? Os 42 meses estão no roteiro 2, no roteiro 3, no roteiro 5. Os 42 meses, que são 1.260 dias, 3 anos e meio, você vê que as trombetas são paralelas ao conflito cósmico. A queda da Babilônia está no roteiro 4 e é paralelo às trombetas, às taças. Há uma similaridade entre trombetas e taças. Trombetas advertem, taças punem. Então são os mesmos eventos catastróficos, ora servindo como advertência e servindo simultaneamente como punição. Né? O comentário, aquele primeiro exegético que eu mostrei, né, do Beal, é isso, Alex? Em português é do Beale, ele defende com muito detalhe esse paralelismo. Né? E uma curiosidade, para quem não sabe, sobre a predominância histórica do amilenismo, ou milênio inaugurado. Esta interpretação de Apocalipse 20 é a interpretação mais recorrente ao longo da história da igreja. Então, olha só. Devido à aceitação quase universal da posição amilenista de Agostinho, a questão foi deixada de lado pelos 12 séculos seguintes, porém voltou a ser discutida pelo movimento pietista do século XVIII. Então, o pré-milenismo histórico voltou à tona, né? Pelos pós-milenistas do movimento puritano, protagonizado, por exemplo, por Jonathan Edwards, e pelos dispensacionalistas do movimento dos irmãos na cidade de Plymouth, no século XIX, e um dos líderes era o John Nelson Darby, que, no meu entendimento, ele inventou o pré-milenismo dispensacionalista que, no período da sua vida, nunca foi uma visão considerada. Essa visão nasceu a partir do John Darby, ela foi popularizada pela Bíblia do Scofield, que adotou essa visão e vendeu pra caramba. Ela foi popularizada por best-sellers, né, deixados para trás, né, e vários outros livros, e foi popularizada porque seminários teológicos, como Dallas, Seminário Teológico de Dallas, o Instituto Moody, né, e outras escolas americanas adotaram como visão oficial. Então, quem não advogava essa visão nem podia ser professor lá. Né? Então, essa é a razão da popularização do pré-milenismo dispensacionalista, que é o que você mais vai ouvir nessa igreja, mas que tem as suas raízes não históricas, em John Darby, no século XIX, que inventou esse sistema, e ele nunca foi considerado na história da igreja. Tá? Só para você saber isso. Ok, vamos entrar no Apocalipse então. Autoria, um autor humano, João, né, o último dos apóstolos, o último a morrer, né? Todos os outros apóstolos foram assassinados antes de João, né, por conta do Evangelho. A data mais provável, o ano 95 ou ano 96 depois de Cristo. Contexto, final do reinado do Domiciano, né, que foi de 91 a 96, e que
adotou a perseguição aos cristãos, assim como Nero tinha adotado. O cristianismo passou de novo a ser religião ilícita no Império de Domiciano, como foi no Império enquanto Nero estava no governo, né? A igreja estava em forte angústia, em grande sofrimento, em grande perseguição, muitas pessoas morrendo por causa do cristianismo, sendo martirizados. O próprio apóstolo estava exilado na ilha de Pátimos, né? Uma prisão por conta da sua fé. Imediatamente antes de ir para o exílio, João estava cuidando, pastoreando as igrejas da Ásia, né, para as quais ele escreve a sua carta. Então, o prólogo, Apocalipse 1, de 1 a 8. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, a revelação segue, segundo João, esse fluxo, né? A revelação de Jesus Cristo, revelação no singular, né? Não são revelações, é revelação. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para Jesus Cristo, que através do seu anjo foi entregue ao apóstolo João para que fosse entregue a seus servos, aquelas 7 igrejas, e a nós, servos posteriores. Então esse é o fluxo de entrega da revelação de Jesus Cristo. Sua natureza é uma revelação singular. A palavra aparece 18 vezes no Novo Testamento. O tema central da revelação é a revelação de Jesus Cristo, a origem a qual Deus lhe deu o propósito profético para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. A gente vai ver o que é esse brevemente. Os destinatários são os seus servos. Então, originalmente, a revelação foi feita como uma carta para circular nas 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é território da Turquia. O meio sobrenatural de entrega pelo seu anjo, que enviou e notificou a João, e o autor humano, João, seu servo, que testificou da parte de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e tudo que ele tem visto, as visões que lhes foram concedidas. Então essas são as 7 características do Apocalipse. O Apocalipse também traz 7 bem-aventuranças. Então você vê o número 7 aparecendo aí de maneira muito presente. Ela aparece em 1:3, bem-aventurado o que ouve e guarda. Em 14:13, bem-aventurados que morrerem no Senhor. Em 16:15, os bem-aventurados vigilantes íntegros. Em 19:9, bem-aventurados os chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A quinta bem-aventurança em 26, os que têm parte na primeira ressurreição. Em 22:7, bem-aventurados aquele que guarda. E a 7ª bem-aventurança, 22:14, o que lavam suas vestes
no sangue do Cordeiro. Então, 7 bem-aventuranças. E o verso 3 do capítulo 1 fala da brevidade do início da consumação. O Senhor Jesus fala que o tempo está próximo. Em grego há 2 palavras para tempo. Uma é a palavra kairos e a outra é a palavra kronos, né? Não é novidade. Como Jesus empregou aqui o kairos e não o kronos, os futuristas argumentam que a ênfase não é na brevidade, mas na oportunidade, ou no momento oportuno, né? Então, o tempo está próximo quer dizer que o momento oportuno vai um dia se aproximar. Entretanto, embora eles argumentem que no grego o cronos é linear e contável e o kairos demanda esse momento certo, eles desprezam o próximo vocábulo, que é o próximo. Então, o kairos, o momento oportuno, está próximo, está prestes a acontecer. Então, Jesus usou isso, exatamente esses 2 vocábulos, em Mateus 16, quando ele fala o seguinte: ide à cidade, ter com certo homem e dizer-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo, kairos, está próximo, egus. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E foi imediatamente. Foi imediatamente. Então, o kairos também pode ser algo que em breve deve acontecer. E isso está compatível com a visão que nós adotamos, que os eventos foram inaugurados, né, ainda nos tempos em que João estava vivo, e permanecem vigentes até os eventos futuros que estão anunciados. Mas a visão futurista está incompatível com o verso 3, né, porque as coisas já foram inauguradas. Então, Jesus, em Apocalipse, fala objetivamente que o momento oportuno, o kairos, para o início da consumação, é curto. Então, o início da concretização da revelação foi de fato curto, nos tempos de João, e aconteceu durante o tempo da sua vida, como foi anunciado no sermão profético. No sermão profético, Jesus também fala, olha só que interessante, em Mateus 23, 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Embora o sermão tenha esse título de sermão profético, Jesus está anunciando eventos que cobrem toda a história da igreja, até a sua segunda vinda, em resposta à pergunta, às 3 perguntas iniciais que o Senhor recebeu dos seus discípulos, né? Depois de passarem pelo templo lá, né? Que pedras, que construções. Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Aí os discípulos perguntam, mas quando hão de acontecer essas coisas? Que sinais nós teremos para saber quando isso vai acontecer? Quando será a sua volta? Eles fazem 3 perguntas. O sermão profético é a resposta de Jesus a essas 3 perguntas. E quando Jesus fala que naquele templo não ficaria pedra sobre pedra, ele está falando da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. E que aquela geração presenciou, ou seja, começou. Então, a revelação do sermão profético começou, e aquela geração, muitos foram testemunhas. Em verso 34 do capítulo 24, ele repete, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E no verso 25, no verso 13 do capítulo 25, Jesus fala, vigiais porque não sabeis o dia nem a hora. Então, a segunda vinda, os eventos futuros, vocês não sabem o dia e a hora, vocês precisam ser vigilantes, e ele fala 3 parábolas sobre essa vigilância, para não serem pegos de surpresa, para não serem pegos desqualificados. Então, ele anunciou eventos próximos que aquela geração presenciaria, eventos durante a era da igreja e eventos futuros. E disse, vigiai, pois vocês não sabem o dia nem a hora.
E gente desta geração vai presenciar coisas que eu estou falando aqui no meu sermão. Então, o Apocalipse é o detalhamento de um resumão que Jesus apresentou no sermão profético. Olha só que interessante. Em Mateus 24, de 5 a 14, Jesus apresenta um resumão da história. Ele fala o seguinte: virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, guerra, rumor de guerra, não é um indicador de que o fim vai acontecer, porque sempre vai ter guerra e rumor de guerra. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. O Apocalipse trata de eventos catastróficos da natureza, como taças, na forma de trombetas e taças, na forma de advertências e punição. Porém, tudo isso é o princípio das dores. A coisa vai se intensificar. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Isso aconteceu em toda a era da igreja, acontece hoje. Né? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, ou tropeçar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então, esse resumão que Jesus fez ali no sermão profético, em Mateus 24, de 5 a 14, é detalhado em Apocalipse. Tá? O que está em aberto e é desconhecido é o tempo da consumação final, que não foi revelado. Então, a terceira pergunta dos discípulos para Jesus, né, que precede o sermão profético, né, é: que sinais haverá da sua volta? Então, o Senhor Jesus responde o seguinte, olha que interessante. Mateus 24, 36. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. É incômoda essa afirmação. Incômoda. Como assim Jesus não sabe? Mas ele disse. Enquanto encarnado, ele não sabia. Lembra que para encarnar, ele precisou abrir mão do uso de vários dos seus atributos. É o esvaziamento, né? Que é a palavra kenosis, né? Que deriva do verbo usado ali em Filipenses 2. Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então ele teve que se esvaziar de vários atributos divinos. A imortalidade, por exemplo. Ele veio para morrer, como é que ele ia ser imortal? Né? E a onisciência completa. Embora ele tivesse demonstrado ao longo do seu ministério terreno onisciência em vários momentos, ele diz que ele não sabia o dia e a hora. Então ele não tinha toda a onisciência. Nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. E no 24, 42, não pus aqui, deixa eu ler aqui, gente. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E de novo, no 25, 13, ele repete: vigiai, pois, porque não sabeis
nem o dia, nem a hora. Então, gente, não existem, entre aspas, pistas proféticas que nos fornecem parâmetros para especularmos quando. Não tem. É desconhecido. Não foi revelado, nem no Apocalipse, nem no sermão profético. Naquela ocasião, nem Jesus sabia. Hoje, obviamente, assunto, a destra de Deus, pleno dos seus atributos, obviamente ele sabe, mas naquele momento ele não sabia. Então, quem ficar especulando vai contrariar o que o Senhor Jesus fala. Então, não temos parâmetros para predizer o quando, mas nós precisamos estar preparados sempre. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Então, essa é a mensagem do sermão profético, essa é a mensagem do Apocalipse. Vivam por modo digno de Deus, para ninguém ser pego de surpresa se ele voltar, porque a volta dele pode ser amanhã, pode ser hoje. Né? É iminente. Bom, as 7 destinatários são as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, à época, havia pelo menos 11 igrejas na região. Por que só 7? Porque faz parte da numerologia do Apocalipse. São 7 candeeiros, são 7 taças, são 7 trombetas, 7 selos, são 7 igrejas. Né? Então, o fato de serem somente 7 as destinatárias já indica a natureza simbólica da obra. Né? Então, alguns autores consideram que as 7 foram escolhidas pelo Senhor devido à sua, entre aspas, representatividade das condições que seriam encontradas nas futuras igrejas do mundo. Eu concordo em parte com isso, embora haja características que não estão ali explícitas nas 7 igrejas, mas que são advertências que são claras na palavra e que o Senhor Jesus não concorda e não quer ver na igreja, que ele não está presente nas acusações que ele faz para aquelas 7 igrejas. Mas, de fato, as acusações que ele faz, elas são válidas para nós, se a gente se assemelhar com aquelas 7 igrejas, bem como as advertências e punições que ele anuncia servem para nós se a gente incorrer nos mesmos erros que aquelas igrejas. E as bem-aventuranças que ele apresenta para aquelas 7 igrejas são válidas para nós, se a gente for fiel e perseverante, como várias daquelas igrejas o foram. Então, aquelas igrejas representam, né, aquelas verdades expostas para aquela igreja, representam a forma como o Senhor Jesus trata com a igreja de todas as eras, com severidade quando há desvio e com bênção quando há obediência. Então, a localização das igrejas. Então, eu peguei esse mapa aqui no Google Earth, né, que mostra ali a região da Ásia Menor, né, a atual Turquia. Né? Então, as igrejas estão localizadas nesse quadrante aqui. Uma cidade até existe ainda, ela está lá, Esmirna, está lá ali no mapa. Então, fazendo esse zoom, a gente chega na localização das igrejas. Né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então você vê que a sequência que Jesus revela para cada igreja segue essa rota, né? Esse U invertido aqui, ó. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Havia igreja em Herápolis, em Colossos, em Mileto, em Troade, mas elas não são referenciadas, e João estava aqui na ilha de Pátimos, né, mais ou menos nessa região aqui, quando ele escreveu. Tá? Semana que vem a gente volta a partir desse ponto e vamos começar a verificar em detalhes o que o Senhor Jesus Cristo falou para aquelas igrejas e a relevância que aquilo tem para cada um de nós nos dias de hoje. Tá bom? Alguma dúvida, alguma consideração adicional? Nem vou perguntar de opinião diferente, porque senão a gente não sai daqui hoje, né? Mas amanhã já está, amanhã ou terça já está no site os slides, tá bom? Ok? Oi? Esse aqui?
Qual que você quer, bem? Deixa eu só orar para a gente sair, eu já volto para ela aqui. Senhor amado, obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade de nos debruçarmos sobre o Apocalipse e queremos desfrutar das bênçãos que o Senhor promete àqueles que leem, que ouvem, que guardam a palavra desta revelação. Abençoa-nos nessa jornada, é a minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém.